Eu sou a professora Andréa Dez e é um prazer vir falar com vocês sobre um assunto tão importante que é o medo. Eu sou pedagoga de formação, sou mestre e doutoranda em administração e especialista em gestão empresarial e neurociência pela Unifesp. Falar de medo é falar de uma coisa muito individual, pessoal, né? Porque cada um vai desencadear o medo de uma certa forma, porque tem uma história de vida, tem uma constituição genética, porque tem um ambiente diferente, porque tanto o ambiente quanto a história genética, quanto a história pessoal, quanto experiências passadas, ou seja, o que você já vivenciou e você tem como percepções aprendidas do seu cérebro, vão caracterizar o que a gente chama dessa sensibilidade emocional que você vai ter a esse estímulo do medo. Interessante a gente simplesmente a gente conseguir equilibrar, né, equalizar alguns conceitos, né, para entender um pouco mais como funciona essa história do medo. Né? Nós temos um sistema nervoso que nós chamamos de sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico é o que é responsável. Por que periférico? Porque vem da periferia. Então ele vem dos nossos estímulos sensoriais: visão, audição, tato, cheiro, ambiente, percepção. Ele vem de fora para dentro e que ele será interpretado de uma certa forma por aquele indivíduo. Então, quando a gente fala de interpretação, nós vamos falar de neurônios, né? Que são esses neurônios, o que também, de certa forma, a gente fala de neurotransmissores, que vão fazer esta interpretação do nosso sistema nervoso periférico para o nosso sistema nervoso central, que através desse nosso sistema nervoso central, ele vai codificar, interpretar essas informações que vão trazer para o ser humano, para o indivíduo, para mim, para você, aquelas reações. E aí você pode dizer, mas professora, como que isso funciona? Como que eu reajo, né? Existe um nosso sistema nervoso periférico, ele tem o que nós chamamos de sistema nervoso simpático e parasimpático. Muito simples, pessoal, vamos lá. Os simpáticos são aquelas que a gente conhece popularmente quando a gente fala, poxa, eu agi pelo meu instinto, que é o nosso sistema de luta ou de defesa. Então eu passei por uma rua escura e senti de alguma certa forma um tipo de ameaça. Um carro vindo lentamente, um objeto que eu não consegui identificar, um animal solto, aparentando que aquele animal ele tá com um pouco mais de um comportamento mais acelerado, ele pode me morder. O que isso vai desencadear de indivíduo para indivíduo, a primeiro momento, eu vou correr, eu vou parar, eu tremo, é o que nós chamamos desse nosso primeiro sistema nervoso periférico, que é o simpático. Porque eu vou agir, entre aspas, de uma certa forma, instintivamente, ou por essa parte nossa genética, de experiências passadas. Eu, por exemplo, eu já fui mordida por cachorro, né? E de uma vizinha, um cachorro conhecido. Então, eu entrei para brincar com as crianças, e aí o cachorro, eu já tinha medo daquele cachorro, o cachorro foi solto, a minha ação instintiva, entre aspas, foi correr e ele me mordeu. Imagine eu passando numa rua, e o cachorro, ele se chamava Lobo, né? E era um pastor. Imagine eu passando numa rua, independente do horário, né, de estar com sol ou pouco sol, eu vejo um cachorro solto, aquele pastor alemão vindo na minha direção, né? Eu tenho uma memória passada de que aquele cachorro me mordeu. Então, o que eu vou fazer? Naquela época, quando eu corri, ele me mordeu. E aí todo mundo dizia, se o lobo vier para cima de você, para, não corre. Eu não sei como seria hoje, mas provavelmente, se ele estivesse vindo na minha direção, por uma experiência passada que não deu certo, talvez eu ficasse ali paralisada. Por quê? Porque a minha memória, né, sobre aquela experiência foi, se eu correr, eu sou mordida. Então, isso é importante entender. Por quê? Porque são canais, né? São esses estímulos que fazem com que a gente tenha uma tradução de respostas.
A primeira, né, a primeira coisa que a gente fala, nossa, né, o nosso cérebro é muito grande. Gente, o nosso cérebro ele não chega a pesar 1,5 kg, ele é uma coisa muito pequena. E todo esse nosso sistema que a gente fala do medo, ele tá dentro de uma área do nosso cérebro que a gente chama de sistema límbico. Então, a hora que eu abro ele, e eu tenho ele aqui, né, então aqui eu tenho meu córtex frontal, aqui eu fiz um corte, né? Toda essa minha área aqui, onde a gente tem aqui, né, mais essa parte do mesencéfalo, do disencéfalo, é onde a gente chama de, aqui eu vou ter áreas e subáreas, por exemplo, eu posso chamar de uma, quando eu aprendi isso, né, o meu professor chamava de uma amêndoa, né? Então, de uma área muito pequenininha, que é como se fosse um gatilhozinho, né, digamos, um botãozinho que se chama amígdala. Esta amígdala que está nesse nosso sistema nervoso límbico, o que ela vai fazer, né? Uma vez ativada por um estímulo que eu recebi, então a primeira coisa, ele é acionado por um estímulo. Eu recebo, o medo é uma resposta desencadeada e que aí cada um vai desencadear esta resposta de acordo com a sua interpretação. Então, por exemplo, uma vez ativada, né, porque essa amígdala ela envolve várias áreas do cérebro. Por exemplo, uma dessas áreas é chamada o hipocampo. A hora que essa área ela é desencadeada, ela vai desencadear uma resposta, ou física ou comportamental, né? Então, o hipotálamo, por exemplo, a hora que que essa amígdala é disparada, ele vai liberar o hormônio do estresse, né? Como cortisol, como adrenalina, e isso vai preparar, né, aquele meu sistema nervoso para aquela situação de medo. Isso é muito importante, não pouco importante, muito medo. Às vezes a gente acha que o medo é ruim. O medo, de uma forma, digamos, disfuncional, onde eu não consigo lidar com ele, aí sim ele precisa de cuidados. Mas o medo, ele é um sistema de proteção para que a gente tenha, por exemplo, ações mais conscientes e pertinentes com certos ambientes, né? Então, por exemplo, eu sinto medo, eu vou parar para pensar, para ter uma reação mais prudente com relação àquele ambiente, né? Então, ele é uma resposta física ou ele é uma resposta orgânica. Por exemplo, né, existe, por exemplo, respostas físicas mencionadas, por exemplo, aumento de frequência cardíaca, né, sudorese, eu corri demais, né, e o meu organismo, ele faz o quê? Acelera meu coração. Por que que ele fala? Para, você está indo acima do seu limite, né? Então, o medo, ele não deixa de ser um sistema de proteção que nos ajuda a tomar decisões e ter uma consciência maior sobre os nossos atos, sobre as nossas tomadas de decisão. Então, a gente precisa entender que ele é uma resposta extremamente útil para situações e que ela nos ajuda, né, a identificar e responder a essas ameaças potenciais, né? Ele envolve principalmente esse nosso sistema límbico, ele é disparado por essa amígdala, que vai avaliar essas informações sensoriais e emocionais que vão desencadear essa resposta. Então, é importante a gente entender que ele não vem do nada, né? Ele vem de estímulos e que esses estímulos, eles são interpretados e essa interpretação, ele te dá uma resposta para você agir de forma adequada. Então, aqui só alguns insights, eu espero ter contribuído com vocês. Até a próxima, pessoal!